Quem quiser acompanhar, a página 702, tenho aqui mais um em promoção. Tá. Vocês querem acompanhar? Slichot antes do Rosh Hashanah. Então, a comunidade sefaradita começa já desde o Rosh Chodesh Elul, um mês antes do Rosh Hashanah, eles já começam a fazer a Selichot. Acordam cedo, rezam bastante, cantam bastante. Slichot significa pedir perdão. E com isso a gente se prepara para as grandes festas. E dentro das várias vertentes do nosso povo, então você tem os faradim que eles começam lá em Rosh Chodesh Elul. Nós começamos, então, pelo menos 3 dias antes do Rosh Hashanah. Então depende que dia da semana cai o Rosh Hashanah. Esse ano cai no Shabat, então a gente tem uma semana inteira. Esse sábado à noite a gente começa, à meia-noite a gente faz a Selichot, nos dias seguintes a gente faz antes da reza, então vai ser 6:30 da manhã. Você que está assim curtindo acordar cedo. Então, 6:30 da manhã o quê? A Selichot, uma reza. Muda o travesseiro do lado e põe dorme do outro. Tem gente que não tem o que pedir desculpa, então tranquilo, pode chegar às 7. Mas aqueles que têm o que pedir desculpa, então chega às 6:30. Então, a gente fala, não é para gravação, né? Mas os faradim, eles têm que pedir perdão pelo arroz que eles comeram em Pesach, então a gente precisa ficar acordado cedo o mês inteiro para pedir perdão. 6:30 da manhã é só no Shabat? Não. A semana toda? A semana toda. Shabat continua 9:30, normal. Não é a semana toda. Sexta é 6. Sexta é às 6, boa. Sexta é 1 hora de Slichot, bem lembrado. O Rabino vai ligar para cada um do milhão. Você vai conhecer com o tempo. Peraí, vamos lá. Qual que é o significado, então? Ela está aberta. Qual que é o significado de Slichot? Isso a gente já vai começar agora conforme o nosso costume. E dentro do costume Ashkenazi também tem algumas vertentes. Aqui na nossa sinagoga a gente começa o Slichot agora e a gente vai até a véspera do Yom Kippur. Então os dias intermediários entre o Rosh Hashanah e Yom Kippur também se faz. Tem outros que costumam fazer até o Rosh Hashanah e param por lá. Então depende aí o costume que a pessoa segue. De qualquer jeito, Slichot significa pedir desculpa. E a ideia, na verdade, o fato que você acorda cedinho, você sai do travesseiro um pouquinho mais cedo, você sai da tua zona de conforto, isso realmente é uma das coisas que, pelo menos para mim, pessoalmente, é que faz a gente entrar no clima. A hora que você começa a Slichot, você tem que levantar meia hora mais cedo do que você está acostumado e falar, bom, alguma coisa tem. E a gente entra já no clima de Rosh Hashanah, e basicamente o que a gente lê no Slichot são vários trechos, vários poemas alusivos a Slichot, alusivos a perdão. Tanto a gente recorda quando Deus perdoou o nosso povo em determinados momentos, a gente apela pelos 13 atributos de misericórdia que Deus ensinou, Moshe Rabbeinu, que essa seria a frase coringa, que sempre vai funcionar quando a gente quer pedir para Hashem o perdão. E aqui vem um ponto importante de que a Slichot, o mais importante é a compreensão. Então, mesmo que a leitura aqui é rápida, em meia hora, a gente faz uma leitura muito rápida, mas, especificamente em Slichot, é melhor você ler uma página, compreender, meditar no que está falando, do que você simplesmente ler, mesmo que você consiga ler com uma velocidade boa, do que você ler simplesmente. Toda a ideia... Hashem kedrachum, a gente canta Hashem kedrachum v'chanon erech hapayim v'rav chesed, lembra de Yom Kippur? Então, a gente também tem na Slichot algumas vezes. E falar em português? Você pode falar em português também. Diga. É melhor falar essa frase na boa do que rezar tudo. Então, a gente não estamos procurando desconto, mas, em geral, a Slichot, tudo é importante, mas o conceito de Slichot, em especial, é importante você entender aquilo que está dizendo e se concentrar naquilo que está dizendo. Se precisar, tem a tradução no português, você pode dar em português, vai seguindo no teu ritmo, e dentro das Slichot, dos trechos mais importantes que a gente fala todos juntos, é realmente esse trecho dos 13 atributos de misericórdia divina, que é o Hashem Kedrachum, que a gente conhece do Yom Kippur, e ele deve ser falado em hebraico, já que é o texto original bíblico, ele tem uma força especial, e quando você está sozinho, se você, por algum motivo, não está com o minyan, então esse trecho, essa frase é omitida, você não pode falar, porque é como se fosse um canhão. Para você usar um canhão, você tem que estar num lugar adequado para isso. Você solta o canhão dentro de casa, vai explodir as janelas. Então tem que estar um lugar adequado para você poder usar essa frase tão importante. Certo? Dúvidas? Não. Se não está sozinho, não pode fazer. Não, só essa frase.
O resto ele pode fazer. Tem mais um parágrafo no final, que em aramaico, ou que não. Tem aqueles que permitem fazer cantado. Cantado seria com a leitura da Torá. Depende do costume. Em geral, não se faz. Em geral, não se faz. É a frase que a gente fala no Tahanut. A gente faz no Tahanut todo dia, mas só que na Slichot a gente faz várias vezes. No Yom Kippur, muitas vezes. Isso. E quando reza sozinho? Não, esse trecho não. Esse Hashem não. Eu nem falei, um canhão. Você não pode usar um canhão em qualquer lugar, em qualquer hora. Agora, qual que é o sentido mais profundo da Slichot? Também vale a pena a gente parar e entender o que é o Slichot, além de pedir perdão e etc. Mas é um momento de aproximação. E tem uma história racídica famosa. Uma vez tinha um rabino que chegou no dia de Slichot. Antigamente você tinha lá, o pessoal não tinha alarme, celular, etc. Você tinha lá o bedel da sinagoga, o Gaba, ele ia batendo nas portas. Slichot, vamos, acorda. Não sei se lembra a época que você fazia com seus filhos para levantar para a escola. Eu faço até hoje. Você vai lá, vamos lá, toca o sino lá, liga a sirene, vê se o cara joga água na cara, vê se o cara levanta. E aí tinha um rabino, e ele fez um truque. Ele queria dar uma lição. Chegaram para ele de manhã, era sei lá que horas vocês acordavam. Naquela época já se acordava cedo, então para Slichot devia acordar 2, 3 da manhã, não sei que horas levantavam. E aí, acorda. E aí fala, por quê? Slichot. O que tem Slichot? Você não está sabendo? O Rosh Hashanah está chegando. E virou para o lado e continuou cochilando. Aí o Rosh Hashanah está chegando. Ele falou, e o que eu preciso levantar cedo por causa disso? Mas você não quer que a vaca dê leite? Para isso, você vai me acordar às 6 da manhã? Às 4 da manhã? Para a galinha dar ovo, para a vaca dar leite? O cara ficou meio assustado e falou, então para que é Slichot? Você quer entender para que é Slichot? Eu vou te explicar para que é Slichot. É muito além de pedir para a galinha dar ovo ou para a vaquinha dar leite. E a ideia das Slichot, justamente, é a gente ter uma aproximação, entender que o Rosh Hashanah, muito além do que decidir quanto você vai ganhar, quanto você vai ter, que é uma maneira muito egoísta de se encarar as festas, que também faz parte, mas a gente entender que a gente quer, mais do que tudo, uma aproximação com Hashem. E esse é o momento que Hashem está à disposição, ele está próximo da gente. E aqueles que ao longo do mês de Elul vão aproveitando esse momento, chega no Rosh Hashanah, aí você vai estar realmente muito mais próximo, muito mais ao alcance dos seus pedidos, e etc., do rei, da Kadosh Baruch Hu. Então, a ideia do Slichot, com o mês de Elul, etc., é a gente realmente ter essa aproximação. O bem que a gente vai receber é a consequência, não é o motivo, não é a motivação. Não deveria ser, pelo menos, a motivação. Certo? Ok. Página 702. Slichot antes do Rosh Hashanah. A partir de domingo, que antecede Rosh Hashanah, levantamos mais cedo para recitar Slichot. Quando o Rosh Hashanah cai na segunda ou na terça-feira, Slichot começa a ser recitada no domingo da semana anterior. Ao levantar para recitar Slichot de madrugada, é preciso antes abluir as mãos, proferir as bênçãos sobre essa lavagem e sobre o estudo da Torá. Após a recitação de Slichot, é necessário abluí-las novamente sem recitar a bênção. Então, aqui ele fala, aqui ele dá aqui a explicação, mas basicamente, hoje em dia, quando a gente levanta, em vez de começar às 7, a gente começa às 6:30. Então, essa questão de lavar as mãos 2 vezes não precisa. Mas se o cara levantasse 3, 4 da manhã, então o que acontece? Todo dia de manhã a gente tem que lavar as mãos. Por que a gente lava as mãos de manhã, faz Netlat Yadayim? Então, ao longo da noite, muito provável que as nossas mãos tocaram em várias partes do nosso corpo que tem certa impureza, então a gente lava. E a outra é que cada dia de manhã é um novo dia. Quando o templo estava de pé, os Koanim, os sacerdotes, antes de começar o trabalho do novo dia, tinham que lavar as mãos. Então a questão é que você só poderia lavar as mãos e fazer a brachá quando você começou o novo dia. Então, se você acorda no meio da noite, você entra numa dúvida se você faz ou não faz a brachá. Então, quando a pessoa está acordando e ainda está de noite, então ele entra nessa dúvida do Netlat Yadayim. Hoje a gente acorda um pouquinho mais cedo que o normal, já está tranquilo, contanto que você guardou as suas mãos até a tefilá, que você não tocou nenhuma parte do corpo que seja impura, etc., então você pode continuar a reza sem problemas. Certo? Ok, aqui eu vou pular a próxima alahá, mas só uma coisa, vou falar ela por cima. Fala, o oficiante veste o talit. Então, o que acontece? Nós vestimos o talit todos os dias, em qual reza? A reza da manhã, tá certo? Nós, Ashkenazim, a gente só veste o talit a partir do casamento, tá certo? Os Faradim já vestem muitas vezes, a partir de 3 anos de idade. A pessoa que lidera as rezas, dependendo da comunidade, ele veste um talit. Porque o talit é um
um objeto de reza, uma roupa de reza, mas também um objeto de respeito. Tá bom, você não é casado, mas você está agora liderando as rezas para todos nós, você tem que colocar esse chale, você tem que colocar esse a mais, porque você está liderando as rezas. E depende, então, do costume. Slichot tem que se colocar o talit. A pessoa deve vestir o talit. Agora, você ainda não está fazendo a reza propriamente dita. A reza vai começar depois. Então, o costume é, na verdade, que você veste o talit, mas não o seu próprio talit. Você veste o talit de outra pessoa. E existe uma regra que para você fazer brachá no talit, o talit tem que ser teu. Já que nesse caso você pega emprestado de outro, você não faz a brachá. Depois você termina a slichot, aí depois você vai lá, mais tarde, a hora que você vai rezar, você pega o teu próprio talit e faz. Então, quando eu fazia a slichot aqui, eu sou muito alto, vocês sabem, né? Eu pegava o talit do Rabino Malovani e ficava muito bonito em mim, caía muito bem, cobria do teto até mais. Esse é o costume da gente pegar o talit emprestado. Mas como não é uma halakha relevante para a maioria das pessoas, vamos passar para a próxima. Escolha do oficiante de quem tocará o shofar e de quem lhe mostrará os sons. Vamos lá. Capítulo 128, artigo 7. É preciso atentar para escolher um oficiante, um Hazan, íntegro e que se destaque dos demais no conhecimento da Torá e na prática de boas ações para oficiar as preces de Slichot e as orações dos dias temíveis, conforme é possível encontrar. O oficiante também deve ter mais de 30 anos, porquanto os ímpetos da mocidade já se ofereceram e o seu coração está mais subjugado. Desculpa, já se arrefeceram e seu coração está mais subjugado. Ele também deve ser casado e ter filhos, visto que isso lhe facilita suplicar das profundezas do seu coração. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando a gente vai escolher um Hazan, o oficiante das rezas, você não tem que escolher ele pela voz dele, se ele sabe cantar ópera ou não sabe cantar ópera. Você tem que escolher ele, a primeira coisa, que seja uma pessoa que ele possa representar. O oficiante não está lá só para dar o ritmo da reza. Ele está representando o carralo, ele está representando a comunidade. Quem você quer que te representa perante Deus? Uma pessoa digna, pessoa que ele vai ter méritos para isso. Então ele coloca, a pessoa tem que ser estudiosa. A pessoa tem que ter não só estudo intelectual, mas a prática de boas ações. A pessoa tem que ter uma certa idade de maturidade, 30 anos ele coloca aqui, ou seja, já passou da época da farra, se espera, né? Tem gente que continua fazendo farra a vida toda, mas você espera que já passou a época da juventude, das besteiras, etc. E a pessoa tem que ter filhos. Isso é uma coisa muito interessante. Que isso se aplica também quando se tinha um juiz na época do tribunal, em Israel, etc. Os juízes, eles tinham que ter filhos. Por quê? Compaixão. Só sabe o que é compaixão aquele que tem filhos. E é normal, a gente, quando um filho está com dor de cabeça, está com uma febre, a gente não dorme à noite. Então, só sabe o que é compaixão mesmo aquele que tem filhos. E por isso, justamente, quando a gente vai escolher um Hazan, é o ideal que você escolha alguém que tem filhos, que na hora que ele vai rezar, ele vai saber o que é rezar, ele vai saber o que é pedir. Porque ele, alguma vez na vida, ele já teve que pedir pelos filhos, ele sabe como que funciona. É uma coisa interessante. Se é netos, é compaixão em dobro. Se é netos, aí é só, não é compaixão, aí é só bondade. Só bondade. Também é preciso ser diligente na escolha de quem tocará o shofar em Rosh Hashanah e de quem mostrará os sons do toque do shofar para ele, de forma que ambos sejam destacados no conhecimento de Torá e sejam tementes a Deus, no que é possível encontrar. Não obstante, qualquer judeu seja apropriado para essas funções, desde que seja benquisto pela congregação. Portanto, quando a pessoa vê que a escolha de seu nome pode gerar discussão, ela deve abster-se de aceitar o cargo, ainda que o escolhido não seja adequado. Então, aqui uma regra muito interessante. Primeira coisa, não é toda a comunidade que você tem 10 mil judeus morando em Genópolis, você pode se dar o luxo de escolher quem vai ser o teu Hazan. Às vezes você tem um cara na terra de cegos, quem tem um olho é rei, o cara sabe tocar o shofar. Eu não sei quanto que ele estudou, mas ele sabe tocar o shofar. Então, usa quem você tem, tá certo? Contanto que ele seja bem quisto na comunidade. Ou seja, não conta tanto o estudo dele, o quanto ele conhece. Tem que ser uma pessoa querida pelas pessoas. Você tem um Hazan, um líder, que as pessoas não gostam dele, é a receita para que a reza lá não sobe. Certo? Outra coisa muito importante, que ele diz o seguinte, vamos supor que você é uma pessoa sábia, conhecedor da Torá e etc. Mas tem um cara lá que está insistindo que sou eu quero ser o Hazan. Tá certo? E se você botar o pé firme, já que o cara talvez não é tão conhecedor, não é tão... Mas aí você vai gerar o quê? Discórdia. Então deixa ele ser Hazan. É melhor você deixar ele ser Hazan, mesmo que ele não seja a pessoa mais ideal, talvez você seja mais indicado,
Não que você queira se gabar, mas você está numa posição de maior conhecimento, maior, seja um melhor representante da comunidade. Mas se o cara está insistindo, deixa ele ser o Hazan, é melhor a paz, que a paz é o que garante brachá para a gente. Isso é um conceito muito, muito bonito e importante que a Allahá coloca para a gente. Vocês perceberam? Então, isso tanto ao Hazan quanto aquele que vai tocar o shofar. E é trazido aqui no traz que mais importante o cara que vai tocar o shofar do que o próprio Hazan. O Hazan, ele canta, ele lidera as rezas, mas no Rosh Hashanah, o momento mais chave de tudo é o momento do toque do shofar. Então, se você tem que optar qual dos dois você vai dar uma pessoa de maior porte, digamos assim, espiritual, comunitário, etc., você tem que escolher a pessoa que toque o shofar, seja realmente uma pessoa que possa nos representar. O judaísmo não acredita na questão de delegar. Bom, se o rabino está rezando bem, deixa ele rezar aí que já garante para nós. Não, não é isso. Cada um tem que fazer o seu. Mas existe o conceito de ter aquele que está puxando as rezas, aquele que está nos liderando. Então faz diferença realmente a pessoa, um tanto como ele falou, que não cause discussão, que não cause briga por causa disso. Certo? É por isso que quem está de luto normalmente é escolhido para rezar na frente, porque ele está com o coração. Olha o título da próxima. Quando o oficiante desses dias está de luto? O título da próxima. Mas eu vou explicar a tua pergunta. Quem está de luto, ele deve tentar rezar e liderar a reza. Mas o motivo para isso é diferente. Pode até ser pela questão que ele já está quebrado, está com o coração mais, né, que ele vai pedir, fazer as súplicas com mais intensidade. Mas, na verdade, se ele lidera as rezas, ele acaba falando muito mais Kadish. Porque o Hazan, no dia a dia, ele fala mais Kadish do que as pessoas que estão de luto. Então, ele tem esse mérito. E quando ele está rezando, as pessoas estão falando amém. Então, ele já pensando no ente querido dele, ele consegue, digamos assim, garantir mais méritos. Então, tem gente que tenta também ser o leitor da Torá ao longo desse ano, etc. Mas uma coisa que a gente fala, o Rabino sempre repete, quando teu pai faleceu, te deixou enlutado, ele não te fez virar Hazan. A gente não tem que sofrer porque teu pai morreu. Tá certo? Então, se o cara sabe rezar e ele sabe liderar, beleza. Mas se ele não sabe, tem uma voz lá, aquela voz de trovão, tá certo? A gente não tem que aguentar por causa dele. O pai dele morreu, te fez um órfão, não te fez um Hazan. E às vezes o cara a vida inteira estava esperando ser Hazan para cantar lá na frente, para mostrar a voz dele. Não é porque teu pai morreu que você virou Hazan, tá certo? Então tem que levar, tem que ter. E é interessante que todas essas leis estão aqui muito claras, porque numa vida comunitária é as coisas que mais acontecem. Quem vai rezar e quem não vai, quem vai ser chamado, quem vai não ser. Eu sempre digo, as mulheres falam, por que o homem lá tem que subir na Torá e a gente não pode? Deus fala muito simples. Os homens, a gente tem que ocupar eles. Deixa de ficar brigando lá na sinagoga, quem vai subir, quem não vai subir, quem vai ter a placa, quem não vai ter a placa. Enquanto isso, vocês decidem o rumo do mundo, tá certo? Quem vai comer, esse homem vai comer do fruto, não vai comer do fruto. Se Abraão tem que expulsar o filho de casa ou não, elas decidem. Enquanto isso, você fica brigando aí na sinagoga, falou meu nome, não falou meu nome, vou na frente, vou aparecer, não vou aparecer. Assim, Deus deu essa ocupação para o homem, tá certo? Faz Então, aqui também isso já aconteceu conosco na sinagoga. Um das Marquinhos, quando ele trabalhava aqui muitos anos atrás, no ano que ele ficou de luto, e ele liderava as rezas, não era o Hazan principal, mas era o Hazan secundário, fazia as rezas menores. E no ano que ele ficou de luto, assim, não tinha quem fizesse essas outras rezas. Então, no caso que não tem, ele deve liderar. O que ele está dizendo? Eu esqueci de falar na introdução. A pessoa que está de luto, ele lidera as rezas durante a semana. Durante o Shabat e Yom Tov é um dia de festa. Então, você não pode colocar uma pessoa que está de luto representando lá. Não, hoje não tem luto, não tem essa. Agora, no caso que você não tem uma outra pessoa, então se abre uma exceção e essa pessoa, já que ele é o único que sabe rezar, ele tem essa função, etc., então ele pode rezar mesmo que seja Shabbat, Yom Tov, etc., já que ele é a pessoa indicada para isso. Mas, de maneira geral, aquele que está de luto só lidera as rezas no dia de semana e não no Shabbat, Yom Tov. Agora ele vai falar aquilo que eu já tinha adiantado. Artigo 9, os 3 atributos quando não há um quórum. A pessoa que recita a Silichot sem quórum de 10 judeus não tem permissão de proferir os 3 atributos de misericórdia, Hashem, Hashem, Kedarachum, em forma de prece ou súplica, a menos que recite cantado conforme a entoação. Então aí depende do costume que você trouxe antes, Fischer, e o ritmo em que eles são lidos na Torá. O que acontece? Esse versículo, Hashem, Hashem, Kedarachum, o cara vai dizer, bom, não posso rezar porque eu estou sozinho em casa, uma frase muito sagrada. Mas essa frase é uma frase bíblica. Quando se lê a Torá na sinagoga, se lê com
o Hazan, o Baal Koré, ele lê com uma música especial. Quem já ouviu a leitura da Torá tem uma música específica. Então, existe uma saída. O cara que está rezando sozinho, mas ele quer falar essa frase, mas ele não tem o coro. O que você faz? Então, você lê ela igual que se faz a leitura da Torá. Tem uma musiquinha. Então, se a pessoa sabe a musiquinha, ele pode usar essa saída para poder falar a frase, mesmo que ele está sem minyan. Com a musiquinha, ele está deixando claro que não estou fazendo a reza, estou fazendo uma leitura de um versículo da Torá. Então, é uma saída. Então, depende do costume. Muita gente, mesmo assim, se abstém de fazer, mesmo cantando a musiquinha da Torá. O Rabino Dani Te ensinou? me ensinou essa Te gravou. melodia. Ótimo, tá bom? Me gravou e eu aprendi. Ótimo. Então, você não sabe mais na sinagoga, então. Similarmente, os trechos que citam os três atributos de misericórdia também não são mencionados quando não há quórum. Por exemplo, recorda-nos hoje dos três atributos, etc. Similarmente, as súplicas em aramaico não são recitadas, portanto, as preces Machei, Masei, Maram, de Bishmael são recitadas com um quórum de 10 homens. Aproveitar e explicar uma coisa mais genérica. A nossa tefilá, 98% da nossa reza foi instituída no Lashon HaKodesh, no hebraico bíblico. Essa reza, essa linguagem, a língua de Deus, como a gente justo explicou ontem. Alguns trechos foram feitos em aramaico. Por exemplo, quando a gente abre a Torá, canta o Aibin Tsoa, depois tem umas 30 linhas lá em aramaico. No final de Slichot, você tem trechos em aramaico. Então tem alguns, o Kadish, bem lembrado, o Kadish em aramaico. Então, por que esses trechos foram ditos em aramaico? Então, a explicação simples é que aramaico era o português da época. Era a língua falada. A maioria do povo falava. As rezas foram instituídas mais ou menos 500 anos antes da Era Comum. E essas rezas foram feitas pelos sábios que estavam vindo da Babilônia. A língua falada, o Yiddish, o latino deles era o quê? O aramaico. Então, algumas das rezas mantiveram seu texto original, sua linguagem original. Então, essa é uma explicação, digamos assim, mais simples. Mas a explicação mais profunda é o seguinte: as nossas rezas, normalmente, para que elas cheguem às alturas, assim por dizer, a gente precisa de auxílio de uma carona dos anjos. Então, a gente reza aqui, os anjos são encarregados de pegar essas frases que a gente está falando e levar elas até Hashem. Ou até, conforme a gente vai falando, a gente vai até criando anjos. Tem trechos que a gente não quer intervenção de ninguém, nem dos anjos. A gente quer Teirim. Então, não precisa dos anjos? Não sei. Não que eu saiba. Teirim também precisa dos anjos. Também? Também precisa dos anjos. Não é uma que sobe direto? Assim. Direto, e eles ajudam a chegar direto. Ah, Tá certo? Você tem o trem que vai, o expresso, mas ainda você precisa pegar o trem. Ele é expresso, mas você precisa do trem. Tá certo? Mas tem algumas que a gente quer, entre aspas, driblar os anjos. A gente não quer sequer a ajuda deles. Eu quero falar tete a tete. Então, a mais conhecida delas, que não é em aramaico, mas a mesma aqui, você tem essa ideia, é o Baruch Shem Kevod Malchutat Damvaet, que a gente faz no Shema. A gente faz Shema Israel, Hashem Elokeinu. Em voz baixa, a gente faz o Baruch Shem. Um dos motivos que é em voz baixa é porque ele não é uma frase bíblica. Na Torá não tem o Baruch Shem. Então, para destacar, você fala em voz baixa. E a outra que, na verdade, esse é um segredo que Moshe Rabbeinu, quando subiu para pegar as tábuas, ele ouviu os anjos comentando, lá, ele botou o ouvido lá, colocou o negócio para ouvir, como chama lá? Estetoscópio. Estetoscópio? Não. Você deixou lá um para ouvir o outro. O gravador. Você ouviu do vizinho, quando você quer ouvir lá o que está acontecendo, como chama? Tá certo? Yachnerai. E ele ouviu eles falando Baruch Shem. Então, ele que roubou, entre aspas, essa frase dos anjos, se aproveitou de algo que não era ao nosso alcance, trouxe isso para a gente, e para não deixar os anjos com inveja, entre aspas, então a gente fala em voz baixa. Já no Yom Kippur, que nós todos estamos no nível de anjo, aí a gente não tem medo, a gente fala Baruch Shem. Então, em voz alta. Em voz alta. Então, usando essa mesma ideia, alguns trechos da reza que são feitos em aramaico, não porque era a língua da época, mas pelo contrário, são trechos tão sagrados que você quer ir direto sem os anjos. Quando você abre a Torá, é um deles. O Kadish é um deles. E outro tem no final de Slichot também tem umas frases que são em aramaico. Teoricamente vai dizer, bom, aramaico, a minha língua, seria o português. Então essa eu posso falar em casa. Ao contrário. Ela é tão sagrada que a gente fala em aramaico para driblar, digamos assim, os anjos. Claro que a gente está usando uma linguagem muito humana de driblar os anjos, carona com os anjos, mas alguma coisa nesse sentido que a gente quer ter o contato direto. E já que esse também é uma reza muito forte, que a gente tem esse contato direto, você só vai falar se você tem esse quórum, se você está com o minyan.
certo? Quer dizer, o Kadish também, então. Kadish também. E o Kadish você não pode falar sozinho em casa. Falei errado. O enlutado durante os 7 dias não pode sair de casa para recitar a Slichot na sinagoga, exceto na véspera de Rosh Hashanah, quando a recitação de Slichot é extensa. Então, se a pessoa está durante os 7 dias, vai ser o caso aqui, já terminou, vai ter terminado, mas na véspera de Rosh Hashanah, normalmente, porque a gente faz o minyan na casa? Que o enlutado não deve sair de casa. Por isso que normalmente tenta se fazer o minyan dentro da casa. Se não tem condições, ele sai para reza, mas logo ele volta para casa. Não é dia de trabalhar, passear, etc. Então, o que ele está dizendo? Para Slichot, você ainda assim não sai de casa, mesmo que não tenha minyan, etc., você não vai sair para Slichot. A véspera do Rosh Hashanah, já que é muita reza, talvez em casa sozinho você vai acabar adormecendo, não vai conseguir fazer. Então, aí na véspera do Rosh Hashanah, você pode sair de casa mesmo assim. Que não seja o caso de ninguém, se Deus quiser. Mais uma. Preparação do oficiante e de quem toca o shofar. O oficiante, que é o Hazan, das orações dos dias temíveis, e o tocador do shofar, devem se afastar 3 dias antes do Rosh Hashanah de qualquer coisa que possa acarretar impureza. Similarmente, eles devem estudar as explicações das rezas dos cânticos, além das leis concernentes ao toque do shofar, de acordo com as suas possibilidades. Ele também deve estudar livros de mussar, ética, que despertem o coração do homem, fazendo sentir o temor de Deus e a magnificência de sua glória, no momento que ele se ergue para julgar o mundo. Quando não é possível achar um tocador do shofar conhecedor da Torá, é preciso ao menos observar que o ledor dos sons seja conhecedor da Torá e entenda as leis referentes ao toque do shofar, para que saiba discernir um erro no soar do shofar, sabendo como proceder nesse caso, e para que também saiba verificar se o shofar está perfeito. Então, uma coisa essencial, aquele que vai tocar o shofar, ele precisa saber as leis de como tocar o shofar. Não é só fazer os toques de qualquer jeito. Tem leis muito precisas. E às vezes você ouviu o shofar um tempão e pode ser que não valeu. Tem hora que ele tem que respirar entre cada toque. Tem hora que ele tem que parar. E tem várias leis em relação a isso. Tem hora que ele começou a tocar e, às vezes, entope, né? Não sai. E aí ele tem que saber que se aquele toque que ele tentou fazer e não deu, ele tem que tocar de novo ou valeu. Será que ele tem que voltar àquela estrofe? Então, a pessoa que vai tocar o shofar e quem vai apontar para ele tem que saber as leis. Então, são leis um pouco complicadas, mas a pessoa tem que saber para poder cumprir a mitzvah. Especialmente que a mitzvah não é só para você, você está fazendo a mitzvah para toda a comunidade. Então, eu vi uma vez na sinagoga do 77, lá, milhares de pessoas, depois que acabou a reza, descobriram que tinha um furo no shofar. Não valeu. Não valeu? E todos aqueles toques, etc., todo mundo teve que ouvir de novo. Pelo menos mais uma vez a parte principal tiveram que ouvir. Acontece, tá certo? Como avisaram? No esquema antigo, sem telefones. Eu tinha que ser no boca a boca. Tá certo? Tem que ser no boca a boca, pelo shofar. Sim, tem que fazer, mas isso vale. Eu olho todo ano, você tampa a boca dele, enche de água, e vê se tem um furo. Certo? Vale a pena fazer isso antes do Rosh Hashanah. Tinha falado, e em relação, isso que ele falou aqui em relação ao tocador do shofar, ou aquele que vai liderar as rezas, eu acho que cabe isso a cada um de nós. Hoje nós temos Mahzorim, quem já usou o nosso aqui da sinagoga, tão bonito, maravilhoso que a gente fez. Você tem a tradução da Tfilá. Chegar no Rosh Hashanah de cara, tentar ler a tradução, acompanhar o casado e saber o que está acontecendo, vai ser um caos. Então tenta de antemão estudar as rezas. Dá uma passada, ver o que vai ser lido, ver o que se trata as rezas, e assim você vai chegar lá mais preparado. Eu, Baruch Hashem, sou Hazan desde que eu fiz Bar Mitzvah. Já tinha uma voz, Baruch Hashem, bonita, que Hashem me deu, e desde o Bar Mitzvah eu sou Hazan. E desde então eu tenho que cada ano tentar repassar as rezas. Não é porque é hebraico, que eu sei hebraico, que você vai saber as rezas. O hebraico da reza, o hebraico litúrgico, não tem nada a ver com o hebraico falado quando você vai para Israel. Então você tem que ler e estudar, que tem palavras poéticas muito complicadas. E cada ano você tem que rever essas palavras. Eu comprei um Mahzor muitos anos atrás, igual o Sidur que fizeram agora, interlinear. Interlinear, você tem a palavra em hebraico e exatamente embaixo da palavra você tem, no caso que eu uso, é de hebraico para o hebraico mesmo. Porque é o que tinha na época. Não tem o português, acabou de sair o primeiro, acho que Nazi agora que fizeram, as Faradi já tem, mas de ter esse interlinear. Você lê em hebraico, embaixo da palavra já tem a tradução. Mas você não tem isso do Mahzor, tá certo? Tem, não sei. Mahzor, acho que Nazi acabaram de fazer só já Shafari. tem, não sei. É o Sefer. Tem na Sefer já.
Tem na Sefer. Vou comprar. Os Sefaradim, eles já têm Sidur, tem ótimo. Lim, eu acho, e talvez tenha até Mavzor, interlinear. Mas aí, aí o rito também já muda bastante. Mas a ideia é você entender aquilo que está falando. E cabe lembrar novamente, especialmente nos trechos poéticos, tem trechos que são essenciais. Todo mundo tem que ler o Shema. Todo mundo tem que ler a Amidah. Mas na repetição da Amidah, principalmente, que o Hazan vai lendo, etc., que é o Musaf, que demora muito, tem muita reza, é uma hora que você pode parar e começar a ler a tradução. Pelo menos ter a mínima ideia do que está se tratando. Então, é uma dica em geral na reza, mas especialmente nas grandes festas, você tem vários poemas, esses poemas é muito mais importante você entender. Mas esse é Ari? Esse é Sedurari. Ashkenazi Chabad. Acabou de sair. Muito bom. Muito bom. Tem lá no... Já tem na Sefer. Já tem na Sefer. Ok. É o que eu sempre sonhei. Vamos lá. Visitar túmulos dos justos na véspera do Rosh Hashanah. Então aqui ele vai falar sobre a ideia da gente visitar o túmulo. O Rabino mencionou isso outro dia. Eu vou falar rapidamente. Mas... Claro. Bom, já passamos o horário. Ok. A gente continua, se Deus quiser. Domingo a gente continua ao estilo. E Chaves a todos. Chaves. Chaves. Sabe que eu descobri uma erro de tradução nesse que tu... Só um minutinho.